Gente, tem algumas coisas que quando fazemos constantemente, o nosso cérebro decora aquilo de uma tal maneira que entra no automático, não é verdade? Você não sabe quantas vezes você movimenta a escova de dente quando você vai fazer a sua higienização bucal, mas existe uma pesquisa comprovada que mostra que a quantidade de vezes que você escova do lado esquerdo, do lado direito e na frente, sempre é praticamente a mesma. Por quê? O teu cérebro já decorou aquilo de uma tal maneira que faz no automático. Você criou um hábito. Tudo que você repete com frequência se torna um hábito e o teu cérebro decora aquilo. E chega uma hora que você já não precisa mais nem prestar atenção no que você está fazendo, porque vai no automático. Um lado bom, por exemplo, é a escovação do dente. Quando é pequenininho, você tem que ficar em cima ali da criança. Olha, 10 bolinhas, 10 giros para cá, 10 para lá, agora vai no fundo, faz aquilo, faz isso. Mas quando adulto você já decorou. Mas existe um lado negativo. Tem outras coisas que quando nós fazemos constantemente, corre-se o risco de cair no automático. E a gente já não presta mais atenção no que está fazendo e faz por fazer. Uma dessas coisas é o período do louvor. Quando a gente já conhece a canção, a gente canta e de repente vai só reproduzindo sem prestar atenção no que está sendo cantado. E tem música que parece que o Espírito Santo soprou na história e aquele louvor vai se repetindo de geração em geração. E uma das canções mais conhecidas da história foi essa canção que foi aqui apresentada e louvada ao Senhor. Eu não sei quantos conhecem essa canção, Amazing Grace, maravilhosa graça. É uma música linda, é cantada pelos irmãos de igrejas pentecostais, tradicionais, históricas, ao redor do mundo. Essa canção nunca parou. Eu acho que nós nunca cantamos aqui, eu acho, mas é uma canção linda que fez história. E talvez ao ouvir, você se lembrou em algum momento de ter ouvido o instrumental dessa canção. Só que quando a gente faz no automático, a gente não presta atenção no que está sendo falado, e nesse caso está sendo cantado, e nem paramos para querer saber a história de como aquela música foi composta. Você deve ter percebido que no fundo da projeção das músicas, tem uma pessoa ali com a mão dentro de um barco, dentro do navio, as ondas, e é exatamente esse homem que compôs essa canção. Só que antes dele compor essa canção, Amazing Grace, maravilhosa graça, esse homem chamado John Newton tinha uma função terrível na história. Ele era oficial de navio negreiro, ou seja, ele comandava navios que buscavam escravos em vários lugares para levar para o continente britânico, o país, a Inglaterra e tantos outros lugares. E esse homem era um homem um tanto cruel. Aliás, qualquer oficial de navio negreiro naquela época tinha essa característica. Até que num determinado momento, esse homem, fazendo mais uma de suas viagens, em que ele olhava para aquelas pessoas escravizadas e via um ser humano transformado em mercadoria de negócio e de cifras, veio uma grande tempestade em alto mar. E essa tempestade praticamente estava condenando todos à morte. E foi a primeira vez que John Newton orou a Deus e clamou, pedindo socorro. Eu não quero morrer, a vida não deve ser só isso. E ele clamou a Deus. E em 1848, nesse temporal, ao clamar a Deus, algo muito impactante aconteceu na alma desse homem. O John Newton conta na história que é como se um estado de vida jamais experimentada por ele o inundasse. E a partir de agora, a mente dele começou a mudar. Ele passou a olhar para a vida de uma outra maneira. Começou a olhar para as pessoas não como mercadorias, não como produtos, mas como gente, como ser humano. E depois de um tempo, ele deixa de ser até mesmo um oficial, negociando pessoas, e vai se tornar um pastor anglicano, um anglicano protestante. E desde então, além das mensagens, das pregações desse pastor, ele vai sempre no parlamento discursar contra a escravidão. E vai dizer que as pessoas não podem ser tratadas como um instrumento, como moeda, como mercadoria, como produto.
e diante de uma cultura que via a escravidão como algo normal, ele começa a bater de frente com o Império Britânico. Ele não viu acontecer o que aconteceu depois de 3 anos, a abolição da escravatura no contexto da Inglaterra, das Ilhas Britânicas. Foi através de um homem que se tornou um homem de Deus, e agora essa graça o inunda de uma tal maneira que ele não olha mais a vida de pessoas como sendo produto. Diante disso, ele vai dizer: maravilhosa graça, que perdido me encontrou, estando cego pude ver, Cristo me resgatou, quando tua graça me tocou, do medo me livrou, quão preciosa é para mim a graça do Senhor. O medo de enfrentar um império que legitimava a escravidão, esse medo some, desaparece, e ele passa a viver em função da libertação. Só que algo interessante acontece na vida dele. Ele que escravizava pessoas, percebera que na verdade ele que era um grande escravo, um escravo da cultura, da ganância, da desumanização, da coisificação do semelhante. E aí ele vai dizer: liberto eu fui, eu aprisionava pessoas, mas eu percebi que eu era um prisioneiro daquele estilo de vida, mas agora essa graça maravilhosa me alcançou de uma tal maneira que eu fui livre dessa minha prisão. Só que não fui eu que me libertei, eu não tinha condições de ter um novo olhar para a vida, mas o meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Aí ele escreveu essa canção. E agora que você entendeu um pouquinho de alguém que aprisionava, e depois que a maravilhosa graça o inundou, ele via que ele era o prisioneiro daquele estilo de vida, ele compôs essa canção. Eu queria que você cantasse novamente essa primeira parte, entendendo o que significa. Vamos? Estando cego pude ver, Cristo me resgatou. Quando tua graça me tocou, do medo me livrou. Pra mim, a graça do Senhor, liberto fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Eu falei para vocês que quando a gente faz algumas coisas no automático no dia a dia, corre-se o risco da gente perder a compreensão daquilo. A gente faz no automático, e isso também acontece com algumas palavras. Tem palavras que no nosso presente acaba se perdendo o significado original dela, quer seja pelo desuso, para-se de usar essa palavra. Então quando você ouve, ou a fala, ou a diz, não tem o mesmo peso que um dia teve. Ou às vezes no uso excessivo, fala-se tanto aquela palavra que perdeu a preciosidade dela. E eu quero falar sobre essas duas palavras, que no decorrer da história foram se perdendo o significado. Algo que é maravilhoso e graça. Você já deve ter visto a palavra maravilhosa, maravilhoso, várias vezes. Já deve ter dito. Nós falamos, por exemplo, nossa, que pessoa maravilhosa. Já transformaram até no diminutivo. Nossa, que pessoa mara, né? E a gente vai chamando qualquer momento de maravilhoso.
qualquer pessoa de maravilhosa. Só que o significado da palavra maravilhosa, algo maravilhoso, não tem a ver com o cotidiano. A palavra maravilha, para você ter uma ideia, é a raiz da palavra milagre. Ou seja, milagre é uma coisa maravilhosa, maravilhoso. O milagre tem a ver com aquilo que é uma maravilha. Por isso que a palavra diz que Jesus fazia sinais e maravilhas. E essa maravilha, onde vem a palavra maravilhosa, é uma expressão que tem a ver com algo fora do ordinário. Não faz parte do dia a dia. É uma coisa extraordinária, que quando acontece, fora do comum, aí você diz, isso foi algo maravilhoso. Que situação maravilhosa. Mas tem que ser uma situação parecida com um milagre. E quando a gente olha na Bíblia, aparece a palavra maravilha, maravilhosa. Mas olha que interessante, em nenhum momento a palavra maravilha se aplica a uma pessoa. Ninguém na Bíblia, nenhuma pessoa na Bíblia é chamada de maravilhosa. Aí você deve estar pensando, então é errado eu falar que alguém é uma pessoa maravilhosa? Não. Como eu falei para vocês, as palavras vão evoluindo, vão ganhando novos contornos. Mas na Bíblia, a palavra maravilhosa, algo que é maravilhoso, não se aplicava para ninguém, além de Deus. E a primeira vez que nós vamos ter essa palavra aplicada, além de Deus, aquele que é transcendente, eterno, imutável, aparece em Isaías capítulo 9, versículo 6. Que nós lemos muito mais no Natal, e lá diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre o seu ombro, e o seu nome será maravilhoso, maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, Deus forte. E isso era algo estranho, como que uma criança que havia nascido no tempo de Isaías poderia ser chamada de maravilhosa? Porque isso não pode ser aplicado para um ser humano. E depois a gente entende que essa criança que Isaías está dizendo não foi o filho da profetisa daquele tempo, mas era uma profecia de uma criança que viria. E essa criança veio, nasceu em Belém, numa manjedoura, e a ela foi dada essa classificação. Se tem um ser humano, uma pessoa maravilhosa, é esse menino que nasceu, é Jesus de Nazaré. Jesus é maravilhoso, Ele é uma pessoa maravilhosa, é alguém extraordinário, é um milagre entre nós. Por isso que quando nós cantamos maravilhosa graça, nós estamos falando de algo extraordinário, miraculoso. E aí a gente tem a palavrinha graça, que também perdeu a profundidade do sentido, porque a gente usa ela de várias formas. Ah, toma isso aqui de graça. Que pessoa sem graça. Ou talvez uma expressão mais forte, pejorativa, que coisa desgraçada. E a gente sabe de uma certa maneira o que significa graça. Graça é de graça. E nós não temos atitudes inerentes a nós graciosa. Ninguém é gracioso, você não é gracioso, eu não sou gracioso. No fundo, todos os nossos atos de bondade a favor de alguém ou algo traz consigo segundas intenções. Ou a gente faz por causa da reciprocidade, aquela pessoa fez, então a gente faz por ela. Ou a gente faz para provocar reciprocidade. Eu vou ter esse ato com essa pessoa para que ela possa de alguma maneira corresponder a mim. Ou a gente faz com segundas intenções. Eu quero fazer isso para poder fazer aquela pessoa ficar sob o meu controle. Ou a gente faz para querer aparecer, ostentar. Ou a gente faz para tentar ter um certo alívio na consciência. Ou seja, nós não somos graciosos. E a melhor atitude graciosa que podemos ter, se assim tivermos, ou se aproximar dela, é porque a graça de Deus nos alcançou. A graça de Deus te tocou. E aí de repente,
você tem atitudes que não entende. Você não percebe segundas intenções. Aliás, aquela pessoa não tem o que te oferecer. Ela não tem como te corresponder. Ela não tem nada para te dar em troca. Você não está com a tua consciência pesada. Você não está fazendo para poder ter os olhares atentos a você, porque ninguém está vendo. Não está sendo registrado. Aquilo não vai dar like, não vai dar partilhas. E você se pega fazendo. E de repente você faz até para alguém, ou num contexto de que aquela pessoa não merecia, mas você faz. E aí você se assusta. Por que eu estou fazendo para essa pessoa imprestável, cafajeste, tranqueira, osso duro de se roer, falso, mentiroso, fofoqueiro, conspirador, negligente? E você se vê fazendo, você se vê amando, agindo de forma bondosa. Você entendeu por que você está fazendo? É porque a graça te tocou. E quando essa graça toca, a gente começa a experimentar momentos assim. A gente começa a experimentar de contextos assim. E graça significa isso. Qualquer coisa que tenha merecimento deixou de ser graça. Se Deus agisse com graça com você por causa de algo em você, deixou de ser graça, é merecimento. Por que Jesus foi enviado por você? Por que Jesus morreu na cruz, como nós cantamos? Por que nós vamos celebrar a Eucaristia, a Santa Ceia, a mesa do Senhor? Porque nós merecemos? Porque você é alguém, gente boa, que merece. Quando você olha para si, você fala: puxa vida, a minha vida está muito legal. Pensa numa pessoa nota 10, por isso eu me sinto digna para comer do pão e tomar do cálice. Se você entende a ceia assim, você não entendeu a ceia. A ceia nos leva a olhar para a mesa e entender que eu não mereço, sou pecador, tenho as minhas falhas, minhas esquisitices, minhas segundas intenções, mas existe um ato de graça, para que a minha vida não seja sem graça. Você já conviveu com pessoas sem graças? Se você é uma pessoa sem graça, que sem graça é você? Agora é tão gostoso a gente estar perto de gente engraçada, não é verdade? Ela te faz rir, ela traz leveza para você. Às vezes você chega com um coração pesado, e aquela pessoa com o jeitinho dela, com o que ela fala, o jeito que ela fala, o jeito que ela te olha, o jeito que ela toca, o jeito que ela responde, parece que dá um alívio. E aí você é inundado por uma graça. Que coisa boa é alguém engraçado. Tem gente que te faz rir, mas tem gente que é sem graça. Tem gente que o papo, a conversa, a ideia é muito sem gracinha. Que chato. Uma pessoa sem graça é uma pessoa chata, é uma pessoa que mais incomoda, é uma pessoa que mais tem que ser tolerada do que é bem vista e bem-vinda. É chata. Chata nos comentários, chata no pensar, chata no agir, chato no meio de trabalho, chato na escola, chato na faculdade, chato na família, chato na igreja. É chato, gente chata. Eu tinha um amigo, e esse amigo era um dos melhores profissional da empresa. O homem era um profissional de mão cheia. E quando ele se converteu, começou a olhar para todo mundo como sendo pessoas sem a graça de Deus. Só ele tinha a graça de Deus. Aí ele começou a se tornar uma pessoa chata. Já não sentava mais na mesa, já não conseguia ouvir conversas fora do gueto evangélico dele. Ele se sentia impuro, ele se sentia
parou de frequentar as festas da família, os aniversários. Era trabalho, igreja, igreja, trabalho. O nome dele é Salvador. E pior que é. Um Salvador que encontrou o Salvador e ficou perdido. Assim foi o Salvador. Que vida sem graça. Mas existe uma outra palavra que é mais forte. Uma pessoa que não tem graça é uma pessoa desgraçada. É até um palavrão, né? Seu desgraçado, só desgraçado. Você ouve isso, te dá até um all-star, alguém falando isso, né? Ah, desgraçado, né? Só que ninguém é desgraçado, porque ninguém pode se subsistir sem um pinguinho de graça. Até aquela pessoa mais sem graça, mais ingrata, ainda assim há sobre ela graça de Deus, porque ninguém pode simplesmente existir sem a graça de Deus. A graça de Deus sustenta o universo, a graça de Deus sustenta todos, independente de suas histórias, independente do que faz com a própria história, independente que não reconheça o próprio autor da história. É a graça de Deus que sustenta todos, independente da cor da pele, independente da classe social, da conta bancária, independente da religião, independente da nacionalidade, independente do partido político, independente de qualquer coisa. Existe uma mão graciosa que sustenta todas as vidas. Então ninguém é um ser desgraçado. Mas a pior coisa que tem é quando nós desgraçamos alguém. Isso parte de uma mentalidade de alguém que não conhece a graça de Deus. Mas Deus prometeu algo para você, e essa noite eu quero que você entenda isso. E o que Ele prometeu não foi a vida que você gostaria de viver. Eu sei que é muito tentador eu falar para você essa noite que o Deus de toda graça pode proporcionar a vida que você veio buscar essa noite. A vida financeira, a vida amorosa, emocional, física, familiar. Essas mensagens lotam a igreja. Essas mensagens atraem pessoas. Essas mensagens conseguem fazer pessoas colocar a mão no bolso e dar tudo que tem. Mas eu tenho uma triste notícia para te dar. Eu quero sabotar isso na tua mente. Foi o versículo 3 do Salmo que nós lemos. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Então, Deus não prometeu a vida que você chama de vida. Não, o melhor de Deus não está por vir nessa vida. Você é ensinado a pensar assim, porque isso causa em você uma mentalidade, um mindset, que te faz ver o mundo de uma outra forma, de uma forma otimista, de uma forma desbravada. Ok, mas Deus não te prometeu nada disso. O que Ele prometeu? Vamos cantar a parte do que Ele prometeu. Deus prometeu o melhor de si, e nele esperarei. Escudo e força Ele será enquanto eu viver. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. É isso que Ele prometeu. Ele prometeu o melhor
dele mesmo, o melhor de si. E o melhor de Deus não é o que Ele pode fazer em atos que correspondam ao que você chama de vida. O melhor de Deus é Ele mesmo. O melhor de si é a si mesmo. E Ele prometeu ser teu. Ele prometeu estar com você para sempre. Esse menino que foi anunciado para Isaías, o Evangelho de Mateus diz: ele chegou, ele nasceu, ele é o Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus que habita com a gente, uns com a vida sem graça, outros com a vida um pouco mais engraçada, outros um tanto ingratos, reclama, murmura. Outros estão aprendendo a beleza da gratidão, ou até da nova palavrinha que inventaram, gratitude, né? Neologismo, né? Pode inventar, não tem problema não. Cada um aqui, talvez você seja uma pessoa ingrata. Você não é grato pela vida que tem, não é grato pela roupa que veste, não é grato pelo ar que respira, não é grato por nada. Talvez você foi convencido que a gratidão só deve acontecer quando você chegar lá, sabe-se lá Deus onde. E para quem não consegue ser grato no agora, não existe um lugar que você possa chegar que vai te satisfazer. Você vai ser insaciável. Insaciável. Nunca você vai conseguir dizer: agora chega. Tá bom, tá bom. Você nunca vai conseguir repartir. Sempre vai ser uma pessoa avarenta, gananciosa, mesquinha, pão duro, como fala em Minas, mão de vaca. Não abre a mão nem para dar tchau. Você não consegue ser generoso, você não consegue, porque você chamou a vida de mamon. Teu Deus se tornou mamon. Você ainda é escravo, mas essa noite você pode ser liberto, liberta em nome de Jesus. Mas mesmo sendo uma pessoa liberta, talvez o teu momento ainda é um momento de uma certa ingratidão. Tua vida está meio sem graça. Essa é a noite de você experimentar de uma visitação do coração de Jesus e sair daqui com o teu coração pulsando, batendo no compasso do Criador, batendo, pulsionando gratidão. Talvez essa é a noite de você sair daqui num processo, porque não existe passo de mágica, não existe. Não tem uma oração que eu faço que você vai sair daqui aleluiado, e a partir de agora, Pai, eu sou a pessoa mais cheia de graça, engraçada. Não, não é isso. Mas aqui pode ser quebrado essa noite aquilo que tem convencido você de permanecer sendo uma pessoa sem graça. Talvez você é um esposo sem graça, um pai sem graça, uma mulher sem gracinha, um profissional cheio. Essa noite o Espírito Santo pode soprar em você. Você crê nisso? Porque o melhor de Deus é o seu Filho. O melhor de Deus é o seu próprio Espírito. E isso é maravilhoso. Eu quero ler com vocês rapidamente um texto que Paulo escreveu à igreja de Éfeso para ensinar sobre graça, maravilhosa graça. E eu vou fazer uma leitura aqui um tanto estranha, porque eu vou engatar uma quinta e aí você vai entender porque eu vou fazer isso. Caso você queira acompanhar na projeção, fique à vontade. Caso você queira acompanhar na sua Bíblia impressa ou digital, fique à vontade. Eu vou ler na versão ARA. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agora, presta atenção.
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Eu deveria ter ido mais rápido, eu não consigo. Sabe por que eu fiz essa leitura acelerada? Porque do versículo 4 até o versículo 14, os 10 versículos não tem ponto final. Não tem ponto final. A partir do 4, bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa. É como se Paulo pegasse a sua caneta e de repente começasse sem parar. Ele não consegue parar, ele vai escrevendo. E aqui não é psicografia não, tá? Não é que um espírito tomou e agora ele perdeu a coordenação motora dele, tá? Não é isso. Você já falou de algo que te empolgava de uma tal maneira que você não conseguia parar de falar? Às vezes você gosta de um futebol e você começa a falar do seu time, começa a falar do jogador, você dispara a falar. Se ninguém falar pausa, só você fala. Você fala, e parece deixar ter mais o que dizer, e vai. Qualquer assunto que te cativa a atenção e que te faz ser apaixonado por aquilo, você fala com uma fluência, não é verdade? Você fala, vai falando, e não acaba o assunto. É isso que o escrito bíblico quer nos mostrar. Paulo está falando sobre um assunto não apenas que ele dominava, mas que o maravilhava. Aí ele pega do versículo 4 e vai, sem ponto final. O certo era ler sem pegar fôlego. Tem como? Não tem. O que Paulo está dizendo, escrevendo dessa forma, sem ponto final? Ele quer tirar o teu fôlego. Olha que linguagem poética linda, né? Depois tenta ler do versículo 4 até o 10. E vai. Você não consegue, você vai ter que pegar fôlego. Aí Paulo está dizendo, então, isso aqui tira o nosso fôlego. É de perder o fôlego, tudo isso que eu estou dizendo. Nós poderíamos, esses 10 versículos, sem exagero, ficarmos aqui uns 4, 5 meses, falando só desses 10 versículos, 4 a 5 meses. Mas hoje eu estou falando só sobre graça, e todos os versículos falam sobre graça. Só que aí eu falei assim, poxa vida, eu vou ler um texto, não vou falar nada do texto, ficar só no início dele. Aí o pessoal vai falar assim, leu por ler. Não, então presta atenção. Olha o que nós poderíamos estar conversando durante 4, 5 meses. Olha só que eu notei. A saudação que eu vou falar revela a identidade do povo de Deus. Efésios 1, do versículo 1 ao 2. O versículo 3 nos mostra que todo tipo de bênção espiritual está em Cristo. E você já tem todas essas bênçãos. O versículo 4 fala que nós somos escolhidos antes da fundação do mundo. Antes do mundo existir, Deus olhou para você e resolveu agir com graça. Porque você merece? Porque você poderia corresponder? Porque Ele é gracioso. Antes do mundo existir, Deus escolheu agir com graça. Porque se antes do mundo existir, Deus escolhesse agir com justiça, de consequência, tudo acabaria no Jardim do Éden. Tudo. Por que tudo não acabou no Jardim do Éden? Porque antes do Jardim do Éden, antes da fundação do mundo, Deus escolheu agir com graça. Nós vemos o versículo 5, a adoção. Que coisa linda, nós somos adotados. Hoje em dia, a linguagem de adoção perdeu o sentido.
Naquele tempo, quando Paulo escreve, ser adotado é algo muito lindo. Olha que coisa louca, um filho, uma filha poderia ser abandonada até os 5 anos de idade, na cultura romana. Que coisa, né? Abandonou. Mas se você adotasse um filho, você nunca mais poderia abandoná-la, e ele teria todos os direitos dentro da casa. Quando Paulo escolhe a expressão de adoção, é para dizer: você foi adotado por Deus, e nunca mais vai ser um perdido, uma perdida, nunca mais vai ser órfão, nunca mais vai ser abandonado. Eu não posso te abandonar, porque eu não quero te abandonar. E aí a gente vê no versículo 6, tudo existe para o louvor da glória de Deus, da sua graça. No versículo 7, a redenção foi conquistada pelo sangue de Jesus, não foi pelo teu mérito. O perdão procede das riquezas da graça, Efésios 1:7. No versículo 8, Deus derramou sua graça com sabedoria e entendimento. Versículo 9, Deus revelou o mistério da sua vontade, que é fazer com que tudo louve ao seu Filho. O propósito de Deus é reunir todas as coisas em Cristo, Efésios 1:10. No 11 fala que em Cristo recebemos uma herança. No 12, nós vivemos para a glória desse que nos alcançou. No versículo 13, o evangelho que é pregado, isso que eu estou anunciando, quando ele é ouvido e recebido, faz agora você ser selado com o Espírito Santo e pertencente a Cristo. E no versículo 14, o Espírito Santo é a garantia de que você pertence a Deus, e ele habita em você, e toda a salvação termina na glória de Deus. Deixa eu traduzir tudo isso. Em 5 meses a gente ia ver tudo isso aqui, mas não vou fazer isso. O que está sendo dito aqui? Esse texto que nos tira o fôlego começa com Deus, bendito seja Deus e Pai, e termina com Deus. A história da humanidade, a história da criação começa com Jesus e termina com Jesus. Por isso que Apocalipse o chama de Alfa e Ômega, a primeira letra do alfabeto grego e a última, início e fim. Tudo começa nele, é por meio dele e para a glória dele. E eu quero caminhar para o término dessa mensagem, olhando para o versículo inicial, que diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz. Graça e paz. A gente se cumprimenta assim, né? Pelo menos aqui na Presbiteriana a gente faz isso, graça e paz. Outras igrejas falam paz do Senhor, outras paz de Deus, cada um tem um jeito de se cumprimentar. A gente pega exatamente essa expressão que Paulo usa, graça e paz. Mas não é errado você falar boa noite, tudo bem, paz, não está errado. Mas a gente usa a expressão graça e paz. E por que Paulo sempre termina suas cartas com essa expressão, graça e paz? Philip Yancey, comentando no seu livro Maravilhosa Graça, diz que Paulo fala tanto de graça e paz, porque foi a melhor coisa que ele recebera na sua vida. Então ele quer dar o melhor que ele recebeu, nada menos que isso. E eu falei um pouquinho o que significa graça. E paz é shalom. E shalom é diferente da paz que foi ensinado aos Efésios. A cidade de Éfeso, governada por Roma, eles aprenderam uma outra paz. Eles aprenderam a Pax Romana. A Pax Romana é a paz que Roma trazia quando chegava numa nação, e ao dominar, vencer a guerra contra aquela nação, agora anunciava: iremos estabelecer a Pax Romana. Ela chegava na nação e dizia assim: para não ter guerra, porque vocês vão perder, vamos fazer o seguinte, aceitem a Pax Romana. E o que é a Pax Romana? Quem manda são os mais fortes. A tua vida vai ser uma vida em partes, porque quem domina o todo da sua vida é Roma. A Pax Romana é a lei dos mais fortes. A Pax Romana é: uns vivem em função de retroalimentar a outros.
A Pax Romana é exatamente o que John Newton fazia no navio negreiro. Ali ele vivia a Pax Romana, ou seja, vocês são inferiores a mim, eu sou superior a vocês, e vocês vão viver para o meu bel prazer, para a minha luxuosidade de vida. É isso que John Newton fazia, a Pax Romana. Mas quando ele encontrou a maravilhosa graça, a vida dele nunca mais foi a mesma. Agora, ele não vive mais a Pax Romana, ele vive o Shalom. E Shalom significa uma vida inteira, uma vida completa, uma vida cheia, uma vida transbordante, mas uma vida que transborda sobre outros. A paz, o Shalom, significa: o que Deus tem para mim, eu estendo a você, porque você é o meu semelhante. E quando a gente chega no Novo Testamento, o Shalom em Jesus se torna uma coisa muito mais profunda, porque agora você não é apenas o meu semelhante, você é o meu próximo. E não apenas quem pertencia a Israel, porque se você perguntasse para um judeu: quem é o teu próximo? O judeu iria responder: alguém da minha nacionalidade, um outro judeu, uma judia. Esses são os meus próximos. E o gentio? E o ninivita? Não, eles são semelhantes, mas o próximo é quem pertence ao meu clã. E aí Jesus de Nazaré vai dizer que o Shalom faz com que todos sejam o seu próximo, independente da religião que ele professa, independente da história da pessoa, independente da sexualidade da pessoa, independente das marcas dela, independente dos desencontros, dos dissabores, independente do sucesso, do insucesso, independente de qualquer coisa. Você não olha como um semelhante, você não olha como alguém que foi feito à imagem de Deus como eu fui, mas é o meu semelhante. Próximo são os meus pares, próximo é quem pensa como eu penso. A gente não age assim? A gente trata como próximo quem pensa igual a gente. Quem pensa diferente a gente exclui, afasta, marginaliza, rotula, cria um estereótipo, que é o semelhante. Mas próximo é só quem pensa igual a mim, quem concorda comigo, quem faz parte do meu gueto, quem não me contradiz, quem não me contraria, quem me favorece. Esses são os meus próximos. Aí Jesus vem e quebra toda a lógica do próximo judaico e diz: o teu próximo não é quem pensa igual a você, o teu próximo não é apenas um israelita sendo você um israelita, o teu próximo não é apenas um judeu sendo você um judeu, o teu próximo é até aquele que odeia quem eu sou. O teu próximo é quem adora até Dagon, Maloque, os outros deuses. O teu próximo é até quem não crê em Deus. Pronto, Jesus quebra tudo. Todos são meu próximo, até um samaritano. Isso para a gente não significa muita coisa. Naquele tempo, um samaritano socorrer um judeu à beira do caminho era um escândalo. E essa maravilhosa graça, ela é escandalosa, muito escandalosa. E essa maravilhosa graça alcançou muitos aqui. A minha pergunta é: essa maravilhosa graça te alcançou? Ela te alcançou? Ou essa é a noite que você quer ser alcançado por essa maravilhosa graça? Eu quero que você veja algumas pessoas que foram alcançadas por essa maravilhosa graça. Maravilhosa graça que perdido me encontrou. Eu vou ler para vocês, porque ia ser projetado ali e deu um tilt. Está escrito assim: cheguei a ser agredida e sempre humilhada. Passei por um divórcio terrível e pensei
que era o meu fim. Quando tua graça me tocou no meio, Mas a maravilhosa graça, além de me salvar, me deu um esposo e uma família que amo. Amém. é pra mim a graça do Senhor. Liberto fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão. Cheguei a morar na rua, vivi coisas terríveis e pensei que era meu fim. Mas a maravilhosa graça, além de me salvar, me acolheu com uma família que me ama e eu amo muito. E tudo isso mudou. Escudo e força Ele será enquanto eu viver. Liberto fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor. Minha vida sempre foi estável e normal. Redenção. Nada de ruim e tudo muito simples. E pensei que viveria assim. E se o meu mundo Mas a maravilhosa graça, além de me salvar, mudou tudo. Me fez missionária e nada agora é normal. o Deus que um dia me chamou será pra sempre meu, será pra sempre meu. Todas essas histórias são reais. O que você ouviu era para ler, mas o que você ouviu, esses amados e amadas experimentaram isso. E quando a maravilhosa graça alcançou a vida desses amados e amadas, tudo mudou. Eu não sei se você percebeu, mas o último testemunho é alguém que tinha uma vida tranquila e que imaginava que a vida permaneceria tranquila. E a maravilhosa graça veio e bagunçou a tranquilidade e deu um novo sentido de vida, uma vida missionária. É isso que a graça faz. A graça muda tudo. Só que tem um detalhe: e se de repente a tua vida não mudar? E se de repente o problema permanecer? A perda ser irreparável, a dor ser inesgotável? E se a vida que você um dia sonhou não vier? Você consegue dizer o que o versículo disse no início? A tua graça é melhor do que a vida? Se você consegue, se você entende isso, cante a última parte. E se meu mundo acabar e o sol não mais brilhar, o Deus que um dia me chamou será pra sempre meu. Será pra sempre meu. Vamos cantar o refrão. Liberto, Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou.
Levante as vozes. Liberto eu fui. Liberto eu fui de uma prisão. meu Salvador. Depois que Paulo escreveu o capítulo 1, veio o capítulo 2. E guarde apenas esses 2 versículos no fundo do teu coração, além de tudo que eu li muito rápido. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas. Você é salvo não porque você é bom, você é salvo não porque fez por merecer a salvação, mas você é salvo pela graça, a maravilhosa graça. Você creu, creia essa noite, e até esse crer não vem de você, é um próprio Deus movendo o teu coração para crer nele. Sendo assim, essa noite, entregue a sua vida para Jesus, se renda a Jesus de Nazaré, diga: Senhor, eu não quero mais viver uma vida sem graça, eu quero essa maravilhosa graça permeada na minha mente, no meu ser, em todos os meus relacionamentos. Eu quero me render a Ti como Senhor e Salvador da minha vida, porque o meu barco pode estar indo muito bem, a minha vida pode estar indo muito bem, mas a Tua graça é melhor do que a vida. Ou talvez o meu barco esteja como o do John Newton, quase naufragando. A Tua graça pode me socorrer.